A Turba é um filme de 1928 dirigido por King Vidor, estrelado por Eleanor Boardman, James Murray, Burt Roach e Estelle Clark. John, um ambicioso mas indisciplinado funcionário de escritório de Nova York, conhece e se casa com Mary. Eles começam uma família, lutam para lidar com o estresse do casamento, problemas financeiros e tragédias, tudo enquanto se perdem no meio das anônimas e impiedosas massas da grande cidade. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 41 da lista. Mais um filme do King Vidor, né? A gente viu o grande desfile dele, que foi meio que o filme que lançou a carreira dele, né? E aí, porque ele fez muito sucesso com aquele, ele acabou conseguindo fazer esse aqui. E eu acho que eu tenho um problema com essa sinopse, que ela suaviza muito o personagem do John no momento em que ela diz que ele é ambicioso, mas indisciplinado. Ele não é isso, ele é um babaca. Eu acho que é bem importante frisar essa parte. Eu vou tentar deixar pra falar isso mais pro final, mas assim, ele é um babaca. Na verdade, eu tô pensando aqui, e eu posso ter perdido alguma coisa no momento em que eu revi o filme pra gravar isso aqui, mas eu não lembro dele fazer nada propriamente indisciplinado. Ele é um funcionário mediano e ele não evolui na empresa nunca. E aí tem um momento, que é depois da tragédia que fala aí na sinopse, que ele não consegue focar no trabalho, ele não consegue colocar a cabeça dele no trabalho, então ele não tá conseguindo trabalhar. E aí ele acaba demitido, ou ele pede demissão, na verdade, porque ele não tá conseguindo trabalhar. Brigam com ele ali, ele tá muito estressado com essas coisas que estão acontecendo fora da vida dele, que eu não vou contar o que é, mas ele tem essa revolta aí e acaba largando o emprego. Não é uma falta de disciplina propriamente, sabe? Não, ele não é indisciplinado. Eu acho que essa não é a questão. Eu acho que o problema são outros. E, sinceramente, a situação na qual ele tá quando isso acontece é até muito mais compreensível do que várias outras coisas que ele faz no filme. Mas, enfim, a sinopse no geral tá ok. Realmente a vida desse cara começa com ele desde novo. Eu acho engraçado que o nome da Eleanor Boardman tá na frente na lista do elenco, porque o filme é todo sobre ele. Ele começa com ele criança, começa com ele nascendo, se eu não me engano, e depois tem ele criança, pra depois ter ele adulto, pra ele conhecer ela e tal. Ela parece bastante, mas eu acho que o filme é muito mais do ponto de vista dele do que dela. Mas enfim, A Turba foi, como eu falei antes, um filme feito pelo King Vidor justamente depois do sucesso do filme anterior dele, que foi O Grande Desfile. Como ele, aquele filme foi um imenso sucesso nos Estados Unidos, ele acabou conseguindo ali uma liberdade e uma verba pra fazer seu próximo filme, e ele queria que o próximo filme dele fosse uma coisa mais inovadora. O engraçado é que pra ser inovador ele basicamente copiou outras pessoas, mas ele copiou outras pessoas que de repente o público americano não tava tão ciente, porque ele se inspirou muito no expressionismo alemão pra fazer os visuais, principalmente desse filme. Eu vou ser sincero, bem poucos visuais, assim, tem algumas cenas, principalmente no começo. Eu acho que chega um ponto que acaba isso, mas principalmente no começo do filme tem ali algumas cenas que são ou totalmente copiadas de filmes como Metrópolis. A Wikipedia me fala que ele se inspirou muito no Murnau, e eu enxergo o Murnau, mas na hora de mostrar o funcionamento da empresa, parece muito Metrópolis. As massas de pessoas entrando num elevador, sabe? E se enfileirando ali pra entrar naquele elevador, que aí lota o elevador segue, e vem mais um monte de gente, lota o elevador segue. O jeito como ele trabalha é que lá é fábrica e aqui são escritórios, né? Mas a ideia dele como um de diversos é uma coisa que eu acho que puxa muito de Metrópolis. Mas tem uns ângulos de câmera ali no começo que eu enxergo um pouco a influência do Murnau. Mas é isso, no geral ele pegou coisas do expressionismo alemão e trouxe pra esse filme, que era uma coisa que o público americano não estava acostumado a ver. Diz que o Vidor evitou intencionalmente chamar atores famosos pra conseguir maior autenticidade no filme, o que hoje em dia é difícil saber, né? Porque quem era famoso naquela época, muitos... A gente ainda tá no cinema mudo aqui, né? Então, eu sei que a gente teve o Cantor de Jazz, mas esse filme é do mesmo ano, a gente ainda tá no cinema mudo, então esse é um filme mudo. E muitos dos atores que eram nomes conhecidos naquela época não se mantiveram nomes conhecidos, são nomes que hoje em dia a gente nem sabe quem são, frequentemente. Alguns sim, mas muitos a gente nem sabe quem são. Então, é difícil eu ter o impacto, porque eu vejo uma lista de nomes e eu só penso, tipo, tá, eu não conheço, né? Se eram famosos ou não, eu não sei. Mas eu entendo que ele quer mostrar, ele quer que o casal do filme se pareça muito uma família comum. Poderia ser qualquer um. E é justamente toda a ideia da Turba é que é um qualquer um. Então é muito importante, eu acho. Eu entendo a importância de serem desconhecidos, porque ajuda quem tá assistindo a olhar pra aquele e pensar, é qualquer um, sabe? Não é, aquele famoso. É qualquer um. O Vidor conseguiu vender a ideia do filme pro Irving Thalberg, que é um produtor que a gente já citou aqui algumas vezes. Ele é um cara que ele morreu cedo e produziu aí alguns filmes bem interessantes em Hollywood ali, alguns filmes grandes. Tem prêmios feitos com
A academia tem prêmio, eu não sei se tem até hoje, mas pelo menos teve durante um tempo um prêmio que levava o nome dele, né, em homenagem a ele, porque ele foi um produtor famoso ali que realmente não teve uma vida longa. E esse filme é da MGM. E aí o interessante é que a gente tem aqui uma figura que a gente recentemente viu em 2 filmes diferentes, mas mais recentes do que esse aqui, que é o Louis B. Mayer. E ele, como a gente a essa altura já sabe, ele não gostava de histórias tristes e pesadas, né? Era uma coisa, ele gostava de historinhas felizes pra família. E ele odiou esse filme. Apesar dele ter sido feito pela empresa dele e ele ter deixado o filme acontecer, ele odiou o filme. Aparentemente o filme já estava pronto há quase um ano quando finalmente ele liberou lançarem o filme. Então ele chegou a atrapalhar o lançamento do filme, não chegou a impedir, mas chegou a atrapalhar o lançamento do filme, porque ele achava que o filme era muito triste, que faltava um final feliz e era isso. E aí, por insistência do estúdio, e do estúdio eu imagino que pelo Mayer, eles filmaram 7 finais alternativos, todos felizes. E de acordo com a autobiografia do King Vidor, esses finais alternativos foram exibidos em cidades pequenas, em prévias ali do filme em cidades pequenas. No fim, quando o filme foi oficialmente lançado, ele foi lançado com 2 finais. O final original do King Vidor, que é o que eu assisti, e é o que a gente vai ter hoje no geral, e um outro final que termina com a família em volta da árvore de Natal, depois que o John arranjou um emprego aí numa empresa de publicidade, porque tem uma coisa que ele trabalha com publicidade, e ele tenta criar slogan e tal. Então tinha esses 2 finais, e o filme foi entregue para a sala de cinema com os 2 finais, e aí o cinema escolhia qual o final que ele queria colocar. Foi essa a proposta. Mas, de acordo com o Vidor ali na biografia dele, o final feliz raramente era mostrado. Era muito raro, era mais comum mostrarem o outro. Então, as próprias salas de cinema preferiram ali o final que foi realmente o final que o Vidor criou e quis. Aparentemente o James Murray, que faz o John, ele sucumbiu aí ao alcoolismo depois desse filme, não teve mais uma carreira, e o Vidor encontrou ele na rua uma vez, e ele tava pedindo dinheiro, e o Vidor tentou oferecer pra ele um papel no próximo filme que ele ia fazer, mas o Murray, muito revoltado, mandou enfiar o papel naquele lugar, falou que ele só queria um trocado, e aparentemente, algum tempo depois, em 1936, o corpo do James Murray foi encontrado boiando ali no Rio Hudson, com uma teoria aí de que ele tenha tirado a própria vida. Aparentemente o Vidor ficou se sentia meio assombrado assim pela morte do Murray, e chegou aí em 1979 tentar conseguir patrocínio para fazer um filme chamado O Ator, que era um filme que ele escreveu baseado na história do Murray, mas o filme acabou nunca sendo feito, então ficou por isso mesmo. A Turba acabou sendo um sucesso aí moderado de público e crítica, ambos gostaram mais ou menos do filme quando foi lançado inicialmente, né? Hoje em dia as pessoas gostam bastante no geral, mas inicialmente ficou esse meio mais ou menos. Ele chegou a concorrer ali no primeiro Oscar ao prêmio de melhor produção artística e única, que é aquele prêmio que o Aurora ganhou, a Turba concorreu junto, e ele chegou a concorrer, o King Vidor concorreu a melhor diretor, no caso melhor diretor de filme dramático, porque o primeiro Oscar separou drama e comédia, mas também não ganhou esse prêmio. E aí vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre. O livro já começa passando uma informação errada aqui, que a primeira frase do livro é, entre aspas, você tem que ser bom naquela cidade quando quiser vencer a multidão, fecha aspas. É o que diz o jovem John quando vê pela primeira vez a cidade de Nova York. Isso é mentira, não é assim que acontece. Eu até abri de novo o filme aqui pra olhar, pra confirmar que eu não tava falando errado. Ele tá super animado olhando pra Nova York, quando ele vai pra lá tentar conseguir uma chance. Um cara chega do lado dele e o cara fala isso pra ele. E ele responde pro cara, talvez seja, mas tudo que eu preciso é uma oportunidade. E eu acho que isso é muito importante, porque o John não tem essa noção. O John é uma das pessoas desiludidas que vai pra Nova York pensando, lá minha vida vai deslanchar. Não faz sentido ele dizer isso. E não é ele que diz isso. Então o livro já começa com uma informação errada aqui. Isso é dito para ele. Porque é justamente o filme começando, já te dando essa quebra. Porque o começo do filme, essa é a primeira cena que a gente tem ele adulto. O começo do filme, que é ele nascendo, criança e tal, tudo é muito sobre como se tem grandes expectativas pra ele. É tipo, nasceu esse garoto, o pai dele fala que ele vai ser presidente um dia. Eu não lembro se é o pai que fala ou se é ele mesmo que fala que ele sonha nisso. Enfim, o começo é muito, ele vai ser uma pessoa incrível quando crescer. Eu acho que é ele que fala quando crianças estão conversando, ele fala que, talvez ele seja presidente um dia. O pai fala que essa é uma criança que vai ter uma vida importante, vai ser alguém importante na vida. Então o começo é todo sobre isso. É um começo curto, mas é todo sobre como esse garoto vai ser alguém muito importante na vida. E aí corta pra ele chegando em Nova York, com
com uma cara animada e a gente, porque essa foi a expectativa que o filme deu até agora, com a expectativa de que ele vai conquistar alguma coisa, e aí a primeira pessoa que chega do lado dele pra falar com ele diz, olha, não é tão fácil assim. Então é muito importante o fato de que não é ele que fala isso é dito para ele. Aqui diz que pro papel feminino, o King Vidor escolheu a atraente estrela Eleanor Boardman, que calhava ser sua esposa. E aí, bom, por um lado, eu não sei se estrela é uma questão de tradução, mas a internet, e geralmente eu confio mais na internet por motivos que já ficaram óbvios nesse vídeo, me diz que ele não quis estrelas, que ele queria pessoas menos conhecidas, né? Que não fossem ser imediatamente reconhecidas ali em cena pra frisar a ideia. De repente a esposa foi uma exceção, porque ele queria botar a esposa no filme? Não sei, mas eu não sabia que era a esposa dele. E aí, bom, eu acho que no fim, o que eu sinto falta em todas as coisas que eu leio sobre esse filme é o ponto de vista. Tudo fala muito sobre como o John é uma pessoa qualquer, ele é um genérico, ele é um comum, ele é qualquer um. Todas as coisas que eu encontro parecem falar isso sem um pingo de crítica, a ideia de que esse é o homem comum. Porque como eu falei no começo desse vídeo, o John é um grande babaca. Ele é muito babaca, ele não é pouco babaca não, ele é muito babaca. Eu não sei se, por um lado, existe a possibilidade de que o King Vidor estava muito ciente disso e fez ele babaca como uma crítica à sociedade, dizendo, olha, homens, vocês estão bem babacas aí, esse aí é um de vocês, é um qualquer um de vocês. A grande maioria de vocês é assim. Mas eu não sinto isso vendo o filme. Eu sinto que o filme trata isso com normalidade. Era um problema recorrente. Não é um problema que desapareceu totalmente, mas nessa época era um problema infinitamente maior do que é hoje. Mas, como eu sempre falo, a gente tá assistindo esses filmes hoje e eu acho que, por exemplo, na época, ele não foi um grande sucesso de crítica. Foi moderado ali. Acharam o filme mais ou menos. Acharam que ele tinha pontos bons e pontos ruins. Hoje é que estão dizendo que o filme é um imenso clássico. Então, assim como a crítica tá reavaliando o filme hoje e o livro tá falando pra eu assistir esse filme hoje, eu tenho que avaliar o filme hoje, certo? Frequentemente a gente encontra filmes aqui que na época não foram bem recebidos e hoje consideram-se um filme incrível. Então, a verdade é importante isso, porque eu vejo às vezes as pessoas falando, tipo, mas você tem que pensar em como que era o filme na época. Ninguém tá fazendo isso. A gente busca essa informação também, porque eu acho que é uma informação importante. Eu, pelo menos, gosto de saber como é que o filme foi recebido na época. Mas todas essas coisas que estão sendo feitas aqui, o livro, as coisas que a internet diz e tudo mais, todo mundo tá reavaliando o filme hoje. E eu acho que quando o filme não foi bem visto na época e é bem visto hoje, todo mundo aceita. Quando é o contrário, sabe? Quando o filme na época fez sucesso e hoje as pessoas falam, talvez não seja tão bom assim, vem um monte de gente pra querer defender o filme, sabe? E eu acho que isso acontece muito. E é muito bizarro como que se seleciona qual lado que serve e qual lado que não serve. Porque é isso... É isso que acontece. Frequentemente, vários filmes que a gente viu aqui na lista são filmes que na época não fizeram sucesso. Alguns por questões muito específicas, sabe? Como, sei lá, filmes que foram boicotados na época, como um Cidadão Kane, um Metrópolis. Filmes que tiveram problema para ser lançado, então pouca gente viu, acabaram não sendo bem vistos por problemas alheios ao filme. Quanto filmes que realmente na época ninguém gostou do filme. E hoje em dia as pessoas olham e falam, nossa, na verdade o filme tinha essas coisas aí que eram muito boas. Todo mundo aceita isso. Ninguém vê problema nisso. Mas aí é pegar um filme que na época foi super elogiado e hoje a gente olhar e falar, não é aceito. Ou no caso desse aqui, pegar um filme que nem foi tão elogiado assim na época. Foi um filme, né, concorreu a 2 Oscars aí, Oscars importantes, né? O prêmio de filme artístico, que é essencialmente um melhor filme, mas é um melhor filme elaborado e melhor diretor. São 2 principais prêmios da noite. E concorreu a esse, não ganhou, mas concorreu entre 3 só, porque eram só 3 indicados nessa época. Então, teve um sucesso moderado, mas teve aí esse reconhecimento. E hoje tratam como um grande clássico, mas eu acho que a gente precisa avaliar melhor essas coisas às vezes, sabe? Não dá pra simplesmente aceitar assim. E eu acho que esse filme tem um tanto de problema. E a coisa, eu fico falando tanto que o John é um babaca, mas é que ele conhece essa garota e ele, sinceramente, é super babaca com ela, desde o começo. Ele é super babaca com todo mundo. Ele não é uma pessoa rica, em nenhum momento. Ele vai pra Nova York, arranja um emprego de escritório, onde o filme faz questão de mostrar que ele é um entre milhares. Toda a proposta do filme é sobre como ele é um entre milhares, né? Por isso que o filme se chama A Turba. Todo o assunto do filme é sobre como ele é só mais um no meio de uma grande massa de pessoas e que, por mais que quando ele era criança achassem que ele ia ser alguma coisa especial, ele não tem nada de especial, ele é só uma pessoa comum. Esse é o assunto do filme inteiro. Mas ele
vê um sujeito trabalhando fantasiado, entregando panfleto na rua, e ele fica dando risada. Ele taca coisa no cara, se eu não me engano. Ele e a mulher, que nesse momento é tipo o primeiro date deles ali. Eles ficam tacando coisa no cara, falando, olha que ridículo, ele veio pra Nova York. Aposto que o pai dele achava que ele ia ser muito importante. E aí, olha como ele tá. E essa cena, por exemplo, é uma cena muito importante pra a gente fazer o contraste de que ele é igual aquele cara. E nesse momento ele não percebe. Mais pra frente no filme tem uma hora, depois que ele sai do emprego, do escritório, em que ele vai fazer esse mesmo trabalho que o cara tá fazendo. E eu acho que o filme até faz essa crítica. Essa, pelo menos. Tem outras que eu sinto falta, mas essa eu acho que o filme faz. Porque ele é super babaca com o cara que tá trabalhando, entregando panfleto na rua, corta pra, sei lá, dali a 40 minutos de filme, ele tá fazendo a mesma coisa. Porque ele precisa ganhar dinheiro de algum jeito e esse é o jeito que ele conseguiu. Então, eu sinto que as coisas não falam sobre isso. Não falam sobre o personagem dele, só falam sobre como ele era um exemplo da sociedade, sei lá. Um problema muito grande que eu tenho é que ele é muito babaca em relação à esposa. Eles saem num date e aí ele pede ela em casamento no mesmo primeiro date, o que é uma coisa que eu não consigo saber se acontecia nessa época e o povo era maluco, ou se é só uma coisa do cinema. Eu sinto que talvez seja uma coisa mais do cinema, porque é um date, cara. É tipo, eles acabaram de se conhecer. Eu sinto que era uma coisa talvez muito do cinema, que tipo, a gente não vai perder tempo evoluindo a relação dessas pessoas. Vamos deixar sucinto. Então é isso, se conheceu agora, já vai casar. E eles se casam e a vida deles é péssima. Ele é super babaca com a esposa. Ele reclama de tudo que ela faz. Ele não quer ajudar em absolutamente nada. É uma discussão que a gente tem até hoje, né? E eu entendo que em 1928, certamente essa discussão tava um tanto pra trás do que ela tá hoje, quase 100 anos aí, né? Ela tava um tanto pra trás do que ela tem hoje. E esse filme meio que faz essa crítica. E eu sinto que eu tô falando isso, parece que o filme é melhor do que falam dele, né? E eu acho que realmente me incomoda mais o que se fala do que o filme em si. Me incomoda que ninguém toca nesses assuntos, enquanto o filme tá tocando nesses assuntos, e ninguém que fala sobre o filme fala dessas coisas. Enfim, ele é super babaca com ela, ele não ajuda em nada na casa, depois eles têm 2 filhos, e ele não ajuda em nada na casa. Aí tem uma cena em que ela tá, tipo, ele consegue vender um slogan pra coisa, e aí vão pagar um valor alto pra ele. E ela fica fazendo as contas, tipo, o que ela vai conseguir pagar com isso? A dívida, comprar uma coisa importante pra casa e tal. E aí ele chega com 500 presentes super aleatórios, sabe? Um vestido que, tipo, não é o que ela precisava. Mas aí essa cena, por exemplo, me incomoda um pouco, porque eu acho que o filme não faz exatamente a crítica que ele começa. Eu acho que ele não termina. Porque ela vê ele chegando cheio de coisa em casa e ela não reclama. Ela simplesmente fica feliz com as coisas que ele tá trazendo. E aí tem um patinete para as crianças e ela grita às crianças que estão na rua. A criança vem atravessar a rua e aí é o que eu não queria falar no começo da tragédia. Se você chegou a essa altura no vídeo aqui, spoilers. Talvez, se você se importar com isso, tá avisado aí. Porque as crianças estão vindo atravessando e uma das crianças é atropelada por eu não lembro se é um carro ou se é um ônibus, uma caminhonete, eu não lembro. Uma das crianças é atropelada e morre. E aí entra a coisa da tragédia. Ele, a essa altura, ainda tá trabalhando no escritório, mas é esse momento que ele não consegue mais se concentrar. Ele tá tentando fazer as coisas ali, o trabalho dele, e ele fica pensando na filha. Se eu não me engano, é a filha que é atropelada e o filho fica. É um casal, eu acho que é isso. Eu acho que a menina é atropelada e o menino fica vivo. E ele não consegue se concentrar e ele vai surtando com isso, não consegue tirar isso da cabeça e tal, e daí pra frente ele só desanda. É compreensível, eu acho, essa parte, eu entendo ali que ele passou por um grande trauma. Por outro lado, a mulher que se vire, e aí entra numa das coisas que me incomodam com a sinopse, que a sinopse fala em estresse do casamento. Não é estresse do casamento, ele é um babaca, sabe? Ele é completamente babaca, ele não ajuda em absolutamente nada, ele não tá nem aí pra ela. No fim, todas as coisas ruins que acontecem no filme são, de algum jeito, ele que causa. E eu entendo que a menina ser atropelada é um acidente, mas é um acidente no momento em que ele chegou pra casa cheio de presente e gritou pra pessoa. Eu entendo que ele não tem exatamente culpa nesse momento, mas ele fez uma coisa errada. É uma coisa errada que não necessariamente levaria ao que aconteceu, mas é uma situação em que ele chegou fazendo uma coisa errada também. E aí, quanto mais eu falo sobre essas coisas, eu sinto que... Eu acho que, na verdade, o filme é melhor do que as pessoas falam. E talvez eu tenha começado esse vídeo com uma opinião diferente. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Frequentemente, conforme
eu vou falando as coisas, eu vou pensando nelas. Quando você fala em voz alta, a coisa ganha uma percepção diferente às vezes, né? E eu sinto que parece que me incomoda mais o jeito como o filme é descrito do que o filme que eu vi. E eu não acho que as inovações visuais são tão incríveis, elas são interessantes. Eu prefiro que elas existam do que o cinema continuar sendo o banal que ele era antes. Ou que qualquer coisa estagnada vai ser, né? É nesse sentido. Não tô exatamente criticando o cinema americano da época aqui. Sei que eu já critiquei outras vezes. Mas não é isso que eu quero dizer. Só que qualquer coisa que for estagnada vai acabar ficando banal, né? Então eu gosto da ideia de que ele trouxe elementos que não estavam presentes no cinema daquela época. Mas eu acho que a história é uma história de crítica muito interessante. E que, de novo, se ele tá querendo dizer que o americano médio era essa pessoa é horrível. Ele tá dizendo que essas pessoas eram horríveis. O John é um babaca o filme inteiro. E eu sinto que os comentários sobre esse filme não enxergam isso. O livro não parece enxergar isso, as informações que eu peguei da Wikipedia não parecem enxergar isso, sabe? Então, no fim, eu acho que é um filme talvez melhor do que dizem. Embora dizem que ele é absolutamente maravilhoso, eu acho que ele é muito bom por motivos diferentes dos motivos que costumam ser listados pra dizer que o filme é bom, sabe? Essa é a minha conclusão final. Eu acho que o filme é muito bom, mas não é pelo motivo que dizem, sabe? É isso. Enfim, acho que já falei muito. Se você já viu esse filme, deixa aí nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!